Olá pessoal, veterano Voz Ativa. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a Lei de Pensões, a Lei 3765 de 1960. As alterações feitas pela MP 2215 nessa lei e as propostas que eu faço aqui de alguns ajustes, tá? Agora, nesse momento, eu estou mostrando a proposta como em formato de projeto de lei, tá? É um projeto de lei comum, só que tem que ser de iniciativa do governo, ok? Então, vamos lá. Bom, as alterações feitas na Lei 3765 ficam lá nas disposições finais. Tá? Tem um artigo lá da MP que é o artigo 27, ele faz uma série de alterações nos artigos da Lei 3765, da Lei de Pensões. Tá? Então, basicamente aqui, a gente precisa reeditar as alterações feitas pela MP original. Tá? E algumas coisas que foram alteradas pela lei pela MP 2215 e depois por outra lei, por exemplo, a 13954, elas não podem aparecer aqui porque já tem novas redações. Então eu coloquei algumas notas aqui, ó. Só ativar lá em cima tem ativar as notas, tá? Aí dá para ver isso aqui, a explicação de cada uma, o que aconteceu com cada pedacinho aqui que foi feito. Tem as partes em verde, que são as partes que eu ajustei, alterei ou adicionei, tá? Como por exemplo, isso aqui é só um acerto no título, nada demais. Tá? E umas partes aqui em laranja também que vieram da Lei 13954. Tá? Aqui um geralzão. Tá? Essa primeira parte aqui, artigo 1º e artigo 3º, eu vou falar separado. Isso aqui vai ser a cereja do bolo, que é relativa às contribuições de pensionistas. Tá? Essas partes aqui, terceiro D e terceiro B, terceiro B e terceiro D, eu vou falar quando eu falar de alterações no estatuto, que é o que eu elaborei para propor o desconto opcional do FUNSA, tá? E fora isso aqui, o que tem de verde são poucas coisas, tá? Aqui agora eu vou entrar em algumas partes que estavam no texto como artigos da própria MP ou da própria Lei 13954, que tem mais a ver com contribuições e pensões. Então a proposta é que fique aqui. Por exemplo, esse artigo 2º-A é o mesmo que o artigo 35 da MP. É sobre demitido e licenciado que são contribuintes, tá? Que é um direito assegurado pela MP. Então acho que é mais apropriado que fique aqui. O 6º-A é em relação à contribuição proposto acima. Isso aí já tinha lá no artigo 32 da MP 2215. Então, em vez de ficar lá, acho que fica aqui na lei de pensões. Mas não mudou em nada. Tá? A mesma coisa que está lá, o mesmo texto que está lá, está aqui. Tá? A contribuição de 1,5%, aquela contribuição específica para manter os direitos, também é uma coisa que, a meu ver, tem que ficar aqui, ó. Na lei de pensões, tá? Então, o artigo 31 da MP 2215 passa a ser esse 25A da lei de pensões. Basicamente é o mesmo texto aqui. Na MP está escrito o que compõe conforme artigo tal dessa MP e tal, aqui compõe os proventos da inatividade, que esse tipo de texto aqui já é usado na lei de pensões normalmente, tá? Não resta dúvida quanto a isso, tá? A renúncia, tá? Que era até uma data, conforme a MP, isso foi alterada pela Lei 13954, que diz que pode renunciar a qualquer tempo. Tá? Aí é um artigo que tem na Lei 13954, veio para cá como parágrafo 1º desse artigo aqui. Ou seja, une tudo novamente. E esse artigo aqui é referente à contribuição de ex-combatente ou anistiado. Tá? Na verdade, só ex-combatentes, tá? Os anistiados são isentos. Então, tá aqui a contribuição, é a mesma coisa que tem na Lei 13954, eu coloquei aqui, certo? E, obviamente, tem as revogações correspondentes lá no artigo de revogações. Não precisamos mostrar aqui. Beleza? Agora, eu quero ir para a cereja do bolo, que é a contribuição de pensionista, a proposta que é feita aqui, ok? A ideia é que pensionistas, né, o pessoal sempre fala, é um direito adquirido, e realmente é, tá? Inclusive, o que eu elaborei aqui é com base na tese do Dr. Gilson Gomes, tá? Ele já sempre fala nos vídeos dele, no canal dele, em reuniões que eu participei, nós debatemos sobre isso aí, tá?
A ideia é que os pensionistas eram isentos, certo? Então vamos mostrar aqui a lei de pensões, tá? A lei 3765, ela tem aqui várias partes do texto aqui riscadas que são partes que já foram revogadas, certo? Então o que acontece? O parágrafo 5º do artigo 3º, tá? Tá aqui, ó. Artigo 3º. Contribuição da pensão militar para... É o que tinha lá no começo. Tá? Aí o parágrafo 5º dizia: os beneficiários da pensão militar instituída para essa lei estão isentos de contribuição para a mesma, qualquer que seja a modalidade. Esta isenção abrange também os beneficiários dos militares já falecidos. Aí tem também uma atualização desse parágrafo 5º do artigo 3º, e também já é revogada, tá? Inclusive revogada pela própria MP 2215. Tá? Os beneficiários da pensão militar são isentos da contribuição para a mesma. Ou seja, até a MP, antes da MP 2215, os beneficiários eram expressamente isentos conforme a própria lei 3765. Então, o que diz as decisões judiciais aí, né? Que o pessoal chama, acho que de lei de óbito, se eu não me engano. Se o militar faleceu sob a vigência dessa regra aqui, dessa disposição, então o pensionista seria isento. E para aquele militar que ficou pagando 1,5%, que é aquela alíquota estabelecida pela própria MP 2215, para manter os benefícios da lei 3765, né? Então, é como se, nas palavras do Dr. Gilson Gomes, é como se tivesse uma xerox dessa redação original. Então, seriam isentos também, certo? Se o militar pagou aquele 1,5% até o falecimento dele. Tá? Então, de acordo com essa tese, o militar que tenha falecido até 28 de dezembro de 2000, ou seja, antes da MP, ou que tenha feito a contribuição prevista até o seu falecimento, deixariam pensões com essa isenção. Tá? Para entender melhor isso aqui, essas alterações, que fica difícil de entender por aqui, com esse mundo de pontinho, então eu vou mostrar de uma forma um pouco mais dinâmica aqui. Tá? Aqui eu tenho o texto vigente atualmente. Tá? Os artigos envolvidos é o primeiro e esse terceiro A. Certo? Então vamos lá, o que diz o artigo 1º? São contribuintes, né, militares e pensionistas. Né? Aí, isso aqui foi uma alteração feita pela Lei 13954, que antes tinha uma outra redação, e aí a Lei 13954 colocou isso aqui. Esse parágrafo aqui ele dizia quem era isento, de acordo sob a vigência da MP 2215. Aí a Lei 13954 modificou para dizer que a partir de 2020 vai ser implantada aí aqui o pessoal que era isento, que eram os aspirantes, cabos, soldados, etc. E acrescentou pensionistas aqui. Isso aqui foi incluído pela Lei 13954. Esses dois aqui já tinha e esse aqui foi incluído, certo? E no artigo 3º A tinha que a contribuição incide sobre as parcelas que compõem proprietário na atividade, aquela expressão que eu comentei ainda há pouco, e aqui era um parágrafo único dizendo que era 7,5%. Aí a Lei 13954 acrescentou tudo isso aqui. A alíquota vai passar a ser de tanto em 2020 e 2021, e além dessas alíquotas, aqueles 3% e 1,5% para pensionistas. Certo? E além disso, o parágrafo 4º, que só pode mudar essas alíquotas em 2025. Tá? Então, qual é a mudança que eu proponho aqui? Tá? Então, eu já preparei tudo aqui, vai ficar bem dinâmico. Tá? Então, as alterações são essas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No primeiro momento são essas alterações aqui. O que vai acontecer? O parágrafo único aqui assegura, a partir daquela data, que é sempre aquela data que pode ser negociada, tá? Vedada qualquer espécie de restituição, para ninguém pedir atrasados, para não onerar muito. É como se fosse um acordo, cada um tem que ceder um pouquinho. Tá? O direito previsto na redação original do parágrafo 5º do artigo 3º, ou seja, aquela isenção. E para quem? Para pensionistas cujo militar instituidor tenha falecido antes da MP ou tenha feito a contribuição, certo? Até o seu falecimento.
esse inciso aqui é desnecessário, ele fica revogado. Tá? No artigo 3º-A, o que muda aqui, o parágrafo 1º, como aquele escalonamento da alíquota já aconteceu, então já no parágrafo 1º já diz que é 10,5%, tá? E a partir também da mesma data a ser negociada, tá? Aí ele estabelece a contribuição extraordinária, tá? Que é aqueles 3%, para quem vai ficar remanescente, ou seja, seria o caso de filhas não inválidas pensionistas vitalícias, tá? Observado o parágrafo único do artigo 1º, que é esse aqui. Ou seja, aquelas que não se enquadram nessas isenções, elas vão ter que pagar. Ou seja, depois, se o instituidor faleceu depois, a partir da MP, e não contribuiu com 1,5%, aí vai ter que pagar os 3%. Tá? E isso aqui, né? Parece até assim, meio estranho, mas isso aqui está redundante ou conflitante com isso, mas não tem problema, tá? Porque o que está escrito aqui, tá? Até essa data aqui, tá? Vai bater com o que está aqui. Então, tanto faz. E a partir dessa data aqui, tá? Aí acontecem as revogações da data de produção de efeitos, ou seja, revoga todo aquele parágrafo 3º, né, que põe 1,5% para alguns, 3% para outros, ficando só isso aqui. Certo? Seria essa a ideia. Tá? O parágrafo 4º permanece, somente a partir de 2025 que pode alterar a alíquota, e observando que eu não proponho alteração da alíquota, mas proponho alteração da aplicação. Então eu não estou desrespeitando isso aqui. Essa que é a ideia. Beleza? Você pode parecer confuso, mas é isso aí. Então, eu espero que o pessoal tenha entendido direitinho. Se tiver dúvida, pode mandar e-mail, etc., que eu explico de uma outra maneira. Beleza? Basicamente, são essas as alterações importantes que eu proponho para as modificações da lei de pensões. Beleza? Então, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima e valeu!